Abril 12, 1 Samuel 10. Samuel está ungindo Saul, rei de Israel. Tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: não te ungiu porventura Adonai por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. A Raquel, ela não foi sepultada junto com as outras matriarcas, porque eles estavam a caminho. Ela foi, e quando o filho nasceu, o último, com Benjamim, e ela foi sepultada na terra que foi dada a Benjamim. Acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabó, as árvores eram marcos para eles, não é? Ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Betel é onde Jacó teve aquele sonho, que viu os anjos subindo e descendo, e chamou quem verdadeiramente Deus está. Então se transformou num santuário, houve uma teofania, que é aparecimento da presença de Deus, seja em visão, seja pessoalmente. Então Betel era um santuário. E está dizendo, 3 homens que vão subindo a Deus, quer dizer, vão tentar falar com Deus em Betel. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás na sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Os profetas normalmente eram de origem incerta, normalmente de origem humilde, não eram de posição elevada, e uma das formas de eles profetizarem era através da dança, do canto. Então ali no meio daquela dança, daquele canto, eles entravam em êxtase e começavam a profetizar. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. O Espírito do Senhor se apossando de Saul significaria que ele teria a unção de Deus, seria como um juiz, autoridade máxima sobre Israel. E Samuel está falando aqui, profetizarás com eles e serás mudado em outro homem. É o que acontece com a gente. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito de Deus através da nossa conversão, do nosso arrependimento, nós recebemos o Espírito de Deus que fica morando em nós, assim como morava naqueles ungidos. E nós mudamos para uma outra pessoa, assim como Saul. Porque o Espírito de Deus nos faz mudar a mentalidade. Por isso que é impossível uma pessoa que se converteu verdadeiramente continuar sendo a mesma. É impossível, não existe essa hipótese. Se ela realmente se converteu, ela vai mudar. Se ela não mudou, é porque ela não recebeu o Espírito de Deus. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. O Espírito de Deus estará com ele. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, que era outro lugar de santuário, e eis que eu descerei a ti para sacrificar ofertas queimadas e apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Ou seja, Samuel estava dizendo para Saul que ele não poderia tomar nenhuma atitude diferente daquelas normais sem a autorização dele, Samuel. Ele não poderia fazer nenhuma atitude
contrária à normalidade, sem a autorização de Samuel. E os 3 sinais que Samuel deu para Saul era para confirmar para Saul, porque Saul já ia dar assustada. Será que é verdade isso? Você é rei de Israel? Ele era de família de homem rico, família elevada, mas ele era meio covarde, o Saul. Então, Samuel está confirmando, olha, vai acontecer isso. São os sinais para você realmente saber que você está sendo escolhido e que eu tenho autoridade para dizer para você isso, para ungir você rei de Israel. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, Gibeá é aquele local da terra de Benjamim, onde o levita estava com a concubina, e a concubina foi atacada pelos benjamitas, e aí violentaram, e ele partiu os pedaços, foi aquela confusão toda, né? Foi lá em Gibeá. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus, o Hakodesh, se apossou de Saul, e ele profetizou no meio dos profetas. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros, que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Também Saul está entre os profetas? Porque ele era um homem de posição elevada, todo mundo conhecia a família dele, e os profetas normalmente eram pessoas humildes, de origem incerta, não se sabia nada da família dos profetas. Então o homem respondeu, mas quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, também Saul entre os profetas? Virou um provérbio, quer dizer, devia significar o quê? Uma pessoa que não tem nada a ver, né? Porque aparentemente não teria nada a ver com os profetas, está entre os profetas, fazendo uma coisa dessas. E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele e a seu moço, aonde fostes? Respondeu ele, a buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul, conta-me, peço-te, que é que vos disse Samuel? Que você vai falar com Samuel? Porque Samuel era o juiz, para ir falar com ele tinha que ser alguma coisa importante. Respondeu Saul a seu tio, informou-nos de que as jumentas foram encontradas. Porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não falou nada. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispá. E disse aos filhos de Israel, assim diz o Senhor Adonai, Deus de Israel, fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes, não, mas constitui um rei sobre nós. Quer dizer, não queremos que o Senhor Adonai continue sendo nosso rei. Queremos um rei humano. Agora, pois, ponde-vos perante Adonai pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sortes a de Benjamim. Sorte é aquela orientamento. Jogava para saber sim ou não de Deus. Era a forma que se usava antes para saber consultar a Deus. Isso antes do segundo pacto, o reino da graça. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar a Adonai se aquele homem viera ali. E Adonai respondeu, ele está escondido entre as bagagens. Era covarde. Ele tinha medo, ele era medroso. Ele era rico, bonito, altivo, mas tinha um caráter medroso. Completamente de Davi, que era corajoso, audacioso. Estava escondido, procuraram ele, estava escondido. Correram e o tomaram dali, quer dizer, agarraram ele, levaram ele à força praticamente. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima, quer dizer, ele era altão. Então disse Samuel a todo o povo, vedes a quem Adonai escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando, viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino,
escreveu-o num livro e o pôs perante o Senhor Adonai. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa, Gibeá. Ele era de Gibeá. E foi com ele uma tropa de homens cujos corações Deus tocara. Deus tocou o coração desses homens para acompanharem Saul. Mas os filhos de Belial, aquela raça de pessoas que não presta, disseram: como poderá esse homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Por que os filhos de Belial desprezaram Saul? Porque ele era covarde. Ele não tinha aquele espírito de guerreiro, mas Deus vai mudar o coração dele, né? Ele vai virar um comandante de primeira.